the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, the mystery of faith. What an excellent day for an exorcism. É impossível que você não conheça no mínimo o rosto icônico da menina possuída em The Exorcist de 1973. Um filme que foi lançado há mais de 50 anos e mesmo assim consegue te deixar horrorizado. Ele tem o pódio de o melhor filme de terror de todos os tempos, e é um título bem merecido, não só pela qualidade excepcional da obra em efeitos práticos, roteiro e atuações, mas pelo impacto social marcante em nossa cultura popular. Hoje eu quero destacar um ponto que absolutamente eu nunca vi ninguém comentando sobre ele, mas é talvez o ponto crucial da obra, o seu verdadeiro sentido como um todo. Hoje eu te convido a uma viagem intensa por todo o legado e história de O Exorcista. Vou falar sobre a produção conturbada e o seu impacto em nossa sociedade. Irei analisar o filme inteiro e no final dizer o que a maior parte das pessoas não enxergam nele, principalmente aqueles que são mais religiosos, que julgam o filme como uma apologia ao mal, quando na verdade o coração da obra é bem o contrário disso, passando uma mensagem muito mais cristã do que anticristã sobre Deus. A luta intensa entre o bem e o mal. Só que o filme faz isso de um jeito duro, incômodo e sem embelezar a fé. Mostra que o bem não vence pela força, mas pelo amor e sacrifício. E por isso eu considero O Exorcista uma obra-prima, que é muito mais do que um filme lento e chato de terror, que só serve para assustar. E agora eu vou te contar tudo sobre isso. Até quem nunca assistiu esse filme conhece esse rosto assustador de Regan, que se tornou o ícone da cultura pop. Quem aí não se lembra de um dos primeiros troll games da internet, o Scary Maze, que quando você chegava no final, tomava um jumpscare dessa coisa aqui. Esse filme foi algo inesperado, tanto pelas pessoas da época que nunca imaginaram assistir algo tão assustador, quanto pelo estúdio que não botava muita fé em um filme sobre exorcismo. Na época, isso era algo bem tabu, e dificilmente faria sucesso, mas o que sempre me chamou atenção em relação à produção desse filme é a sua data de lançamento, 26 de dezembro de 1973. Se até hoje as pessoas têm medo de assistir esse filme sozinhas à noite, imagina isso rodando em uma sessão de madrugada lá em 73. As filas eram enormes e rapidamente o filme se tornou um fenômeno cultural. Eu sinto inveja das pessoas que conseguiram assistir isso especificamente em um cinema, lá nos anos 70. Também aqueles que viram a estreia nos cinemas aqui do Brasil em novembro de 1974, no antigo cinema Madureira, no Rio de Janeiro. E deve ter sido incrível ter assistido a primeira exibição do filme na TV aberta no SBT em VHS. Todas as faces do terror num filme imprevisível. Você nunca sentirá tanto medo. Os horrores do sobrenatural no filme que deu origem à espantomania. O Exorcista, um grande sucesso do cinema, finalmente liberado para a televisão. Breve, no seu cinema em casa. Cara, pensa você assistir esse filme na sala com a sua família, lá em 89. Então vamos nos apresentar. Eu sou o Damian Carr. Eu sou o demônio. Solte essas amarras. Se é o demônio, por que não faz as tiras sumirem?
Essa é uma amostra de poder muito vulgar. Mas imagine ver essa obra de arte antes de se tornar um clássico absoluto do terror, antes de todo mundo conhecer cenas icônicas e perturbadoras, como a do crucifixo ou os nojentos jatos de vômito verde. O impacto era 1000 vezes maior e a experiência única. É claro, assistir esse filme hoje, em pleno 2026, alguns efeitos práticos podem soar um pouco toscos. Porém, é realmente impressionante que um filme dessa época tenha envelhecido tão bem. O que eles fizeram era algo realmente muito à frente do seu tempo. Tanto que até hoje, nenhum filme de terror chega aos pés de O Exorcista. Só temos esses terrorzinhos de merda como jumpscares previsíveis. A cena da levitação, cara, fala se isso aqui não é puro cinema. Como que os caras conseguiram fazer isso lá em 73, que nem existia computador direito. A maioria dos efeitos especiais são práticos, não há quase nada de computação. Apenas a remoção dos fios que seguravam Regan nessa cena. E cara, para remover isso deve ter dado muito trabalho, tanto que você só consegue enxergar alguma coisa se aproximar bem de perto. E como não citar a famosa cena do Spider-Walk, que não existia na versão original de 73. Por conta da época, ela foi cortada, por eles não conseguirem tirar os cabos que seguravam a menina. Aí então, essa cena icônica só foi inserida na versão remasterizada do filme em 2000, chamada A Versão Que Você Nunca Viu. Existe também uma versão alternativa dessa cena, que foi excluída do filme, em que o Regan rasteja até Chris como uma cobra. Cena lógico, fazendo metáfora ao demônio Pazuzu, que é o que possui a garota. Mas calma lá que a gente já vai falar dele. E acredite, o filme inteiro tem vários easter eggs ocultos sobre o demônio. Por trás das câmeras, havia o escritor do romance que inspirou o filme, como roteirista, William Peter Blatty, que escreveu seu livro apenas 2 anos antes do filme. E se liga, o próprio aparece no filme nessa cena aqui. Eu preciso falar com você um instante. Boa. Deixei R$30 embaixo do vaso. Com o diretor William Friedkin, eles conseguiram trazer da melhor maneira possível toda a essência e tensão do livro. Mas antes de Friedkin, adivinha quem foi escalado para dirigir a obra? O genial Stanley Kubrick. Mano, imagina o quão foda também seria O Exorcista dirigido pelo Stanley Kubrick. O diretor era empenhado em realmente botar o terror, tanto no filme como no set. As cenas do quarto gélido foram feitas com o quarto realmente refrigerado. Imagina como foi pra menina que tava só de camisola. Há relatos que William Friedkin assustava constantemente os atores para conseguir uma reação mais genuína, como por exemplo a cena que o telefone toca ao lado do padre Carras. Não foi combinado, foi um susto real. O primeiro jato verde de Regan, que acerta a cara do padre, foi uma reação real de espanto, pois o combinado era acertar o peito. Existem também ferimentos em que os atores foram expostos, tudo para tornar o mais real possível, como a cena em que Chris é lançada no chão por Regan. O grito de dor que ouvimos é verdadeiro. Quando Regan tem convulsões na cama, seu corpo é rebatido de verdade por um equipamento. A própria atriz comentou depois que por conta dessa cena, chegou a sofrer de escoliose. E também não posso esquecer de falar sobre a certa maldição dos bastidores que dizem que o filme carrega, como misteriosamente o set pegar fogo e só o quarto de Regan não ser afetado. Durante a produção, ocorreram cerca de 9 mortes, de atores e pessoas envolvidas ao filme. Um que chama muita atenção é o ator Jack Magoran, que aparece no filme como Burke Dennis, o diretor do filme de Chris, que é a vítima que Regan mata na ficção. E por coincidência, ele morre de verdade alguns dias depois de encerrar suas gravações por conta de complicações de gripe. A vida da atriz que faz a personagem mais marcante do filme, Regan McNeil, também dizem que foi afetada por essa maldição. Linda Blair nunca mais conseguiu um papel à altura, e por mais que o tempo passasse, ela era sempre apontada como a menina do demônio, chegando até receber ameaças de morte por parte de extremos religiosos. Ela fez alguns outros filmes menores, mas nada que realmente a fizesse fugir do papel em O Exorcista, tendo enfrentado grandes conflitos durante sua carreira, como ser presa por tráfico de drogas e até posado nua várias vezes para Playboy. Hoje Linda Blair vive pacificamente longe dos holofotes, apoiando instituições de caridade aos animais.
Desde sua estreia em 73, O Exorcista chocou milhares de pessoas pelos anos, sendo considerado o melhor filme de terror de todos os tempos. E eu acho essa afirmação verdadeira. É meu filme de terror favorito, e não existe outro que assuste tanto ou cause um verdadeiro impacto em você, como O Exorcista. E por mais que o tempo passe, ele sempre será uma obra-prima intocável, que ninguém consegue replicar o que foi realizado nesse filme, tanto que todas as suas sequências medíocres são uma vergonha, e soa até ofensivo quando você faz uma conexão ao filme original. E como tudo que faz sucesso em Hollywood, eles duplicam, triplicam a dose. Ao decorrer dos anos, o tema exorcismo virou sinônimo de premissa básica em filmes de terror, igual aos filmes slasher, onde quase todo ano tem um filme genérico com essa temática tentando fazer dinheiro fácil. Esse estereótipo de julgamento aos filmes de terror, que traz coisa ruim pra sua vida e etc., surgiram principalmente por conta de O Exorcista, e isso mostra o impacto cultural desse filme. Dili tá estranho aqui no quarto, mãe. Vem cá pra senhora ver, mãe. Dili tá flutuando. Tá amarrado em nome de Jesus. Sai. Sai, eu te repreendo. Mãe, mexe nela, mãe. Tá amarrado em nome de Jesus. Onde fez toda uma sociedade se pôs contra a simples ação de assistir um filme. Hoje eu vou falar sobre o filme O Exorcista. Quando você vê essas coisas, você abre um portal espiritual e aquilo entra na sua mente, na sua alma e no teu espírito. Você assiste e acha que é entretenimento. Você está cedendo um território interior para quem governa as trevas. E adivinha quem é? Não sei. E enfim, possessão total. Cada fase é um ataque, não apenas ao personagem, mas ao espectador. Aí você tá assistindo isso, você sente que a sua casa também pode ser invadida por aquele poder das trevas. E no fundo você tá dando jurisdição e autorização para que isso aconteça, quando você abre as portas e assiste isso. Uma presença estranha no ambiente. Por que será, cara? Porque você abriu a porta pro diabo entrar. E onda é essa, meu irmão? Como eu citei no começo, a mensagem profunda de O Exorcista é completamente o contrário. O objetivo dele nunca foi a glorificação do mal, mas sim retratar a luta intensa contra ele e o seu significado. Mas calma, que depois vamos entrar fundo nesse assunto. Agora, esses filmes caça-níquel aí, igual a Invocação do Mal 4, O Exorcista do Papa, pode falar que não presta mesmo, porque são um monte de bosta pra farmar o máximo de dinheiro. Assistir filmes de terror traz maldição pra sua vida, sim. Está inclusive também nos cinemas um filme que se chama Invocação do Mal 4. Tem pessoas ficando possessas. Mas quando você também assiste na sua casa, você abre portas para as ações malignas. São rituais feitos dentro da sua própria casa ou dentro do seu próprio quarto. Começamos em Georgetown, com a câmera exatamente focando no quarto onde tudo vai acontecer. Assim que a luz se apaga, a câmera desce para as ruas, em uma transição muito bem montada, e os nomes do diretor, roteirista e título, que aparece de forma ameaçadora, vamos diretamente para as terras quentes do Iraque. Se é a primeira vez que você assiste o filme, vai achar essa introdução meio sem sentido, deslocada, mas na verdade ela é uma das melhores sequências do filme, e estabelece de forma majestosa a oculta presença do antagonista da trama, o demônio Pazuzu. Temos vários homens de vários tipos e de vários jeitos, trabalhando em uma constante escavação, até que aparece um menino que atravessa tudo correndo freneticamente, até que ele para e chama a atenção de um velho que estava cavando. Anuncia que encontraram uma coisa importante na base da montanha. O velho levanta e caminha até que chega onde alguns homens estão sentados, analisando uma caixa com algumas coisas. Ele pega um pingente na mão. E guarde bem como é esse pingente, pois vai ser importante para a história. No fundo de um buraco sujo e escuro, ele encontra
encontra um objeto estranho. Analisando mais de perto e limpando o amuleto, o velho percebe que se trata de uma representação da face do demônio Pazuzu. Cortamos para o que parece ser um bar com vários trabalhadores. Um homem entrega um remédio ao velho, que de jeito decrépito toma o comprimido. A câmera destaca alguns homens estranhos que parecem observá-lo. Temos alguns homens trabalhando constantemente, até que o velho para observá-los. E um sujeito estranho olha para ele, mostrando que é cego de um olho. Talvez isso faça metáfora com o que acontece com Regan. Um olho normal representando a pureza de uma criança, e o outro doente, cego, representando a possessão que ela sofre. Ou esse cara é só pra causar estranheza mesmo. Cortamos para uma sala onde tem várias esculturas antigas, e o velho analisa o pingente com mais atenção agora. Podemos ver escrito alguma coisa em outra língua. Em uma tradução fica: São José, rogai por nós. Então entendemos que se trata de um pingente de proteção da Igreja Católica. E logo após, ele analisa o amuleto do demônio. É como se essa montagem dissesse: bem contra o mal, premeditando o confronto que irá acontecer no final do filme. O homem na mesa chama o velho de padre, e esse velho se trata do padre Merry, e o relógio para, significando que não há mais tempo. É hora de ir. O padre Merry se despede do homem e caminha solenemente. Pessoas aparecem observando ele novamente, como se fosse a presença invisível do mal, a todo momento encarando o padre. Uma carroça quebra o silêncio, quase atropelando ele, e com uma figura estranha que também o encara, o padre caminha. Olhando para cima, ele vê a silhueta de uma estátua grande. Então percebemos que é uma escultura do demônio Pazuzu. O padre olha para baixo e vê dois cachorros brigando ferozmente. Eles fazem alusão ao confronto do padre com o demônio. E temos uma das fotografias mais bem montadas do filme, colocando o padre, Merry e o demônio lado a lado, fazendo referência ao ponto crucial do filme. Agora eu preciso te contar sobre esse demônio. Pazuzu é um demônio da antiga mitologia mesopotâmica, que é o rei dos demônios do vento e das pragas, tendo seu corpo representado sempre pela junção de animais, com cabeça de cachorro, tronco de homem, asas de pássaro e cauda de escorpião. Sabendo disso, a gente consegue perceber que o filme toda hora faz referência a ventos fortes e animais, mostrando que a presença do mal está sempre à espreita. Os uivos dos cachorros e a trilha sonora se intensificam, mostrando a ameaça e a tensão do confronto que irá acontecer. A transição ocorre calmamente, trazendo a gente de volta a Georgetown, o lugar onde toda a história irá se desenvolver. Conhecemos a mãe de Regan, Chris McNeil, e rapidamente já somos apresentados também a Regan, que dorme solenemente como uma doce garota. O dia amanhece e Chris cumprimenta seus empregados, mostrando que eles são apenas mais uma família comum de classe alta. Chris é uma grande atriz de cinema desse universo. Ela está estrelando um filme de Burke Daniels. Guarde bem o nome desse cara. Chris conversa com Burke. A câmera mostra um homem estranho sorrindo. Depois ela entra em cena. A câmera vai para o povo olhando e foca no que parece ser um homem aleatório. Conforme se aproxima, percebemos que se trata do homem que sorriu anteriormente, o principal protagonista dessa história, o padre e psiquiatra Damien Carras. Chris aparece caminhando com essa trilha sonora foda aqui de fundo. Algumas crianças passam correndo vestidas de Halloween, e depois freiras aparecem. Uma metáfora ao bem e o mal, crianças vestidas de monstros. É literalmente o que acontece com Regan, e também não posso esquecer de citar a presença do vento. Agora temos Regan verdadeiramente em cena, e podemos ver a relação doce e pura entre mãe e filha. O trem corta o clima com crueza, e vemos o padre Carras negar esmola para um mendigo. Father, would you help an old altar boy? I'm a Catholic. E lembre desse mendigo, pois vai ser importante lá na frente. Carras caminha na favela onde sua mãe mora. Ele olha para quadros dele como lutador, que lembra bastante o Rock. Sua mãe recebe o filho com alegria, e descobrimos que ela vive sozinha na miséria. E Carras se culpa por não conseguir tirar a mãe daquela situação. O bichão acende um cigarro, e antes que você ache que é pecado padre fumar, assim como eu achei quando assisti esse filme pela primeira vez, eu pesquisei e na verdade beber e fumar não é proibido pela igreja, desde que tenha responsabilidade, sem exageros. E principalmente nessa época do filme era normal o padre fumar, pois nesse tempo os efeitos prejudiciais do cigarro não eram tão bem divulgados. Mas sim, isso mostra que o padre Carras está passando por um momento de declínio em relação à sua própria fé. Ah, agora eu entendi! Voltamos para Regan, que olha só, faz uma escultura muito parecida com a do demônio Pazuzu. É como se o filme dissesse pra gente que o mal já está instalado. Então Chris questiona sobre o tabuleiro Ouija, e
Regan conta que ela estava brincando com um amigo imaginário, Capitão Howdy, que de cara a gente entende que se trata do Cramunhão. You really don't want me to play, huh? No, I do. Captain Howdy said no. Mas esse nome Howdy faz referência ao nome do pai de Regan, que a gente só consegue saber disso por conta de uma revista que aparece mais na frente no filme, indicando Howard como o ex-marido de Chris. Então vemos que o demônio usa de algo íntimo para conseguir a confiança da menina. Vamos para a cena mais calma e pura do filme, onde a sequência é basicamente Chris conversando sobre a vida ingênua da pequena Regan de 12 anos. E eu acho que o diretor fez questão de deixar essa cena longa e lenta pra gente ser dilacerado conforme o filme vai avançando e Regan vai lentamente piorando. É chocante fazer o paralelo que essa menininha bonitinha e doce vai ser transformada naquela coisa bizonha e assustadora. Carras aparece em um bar aflito, conversando com o amigo padre, sobre o quão mal ele está pela situação de sua mãe. Diz que não suporta deixar ela sozinha e que quer deixar a igreja. You're the best we've got. I need out. I'm unfit. I think I've lost my faith, Tom. Os primeiros indícios começam quando Regan vai dormir com sua mãe e diz que sua cama estava balançando, até que Chris começa a ouvir uns barulhos no sótão, vai checar e toma um sustão desse velho aqui. Um padre leva flores à igreja, até que vemos uma enorme blasfêmia e uma estátua de Virgem Maria. Chris leva Regan ao médico para alguns exames e ela tem algumas visões de Pazuzu. E cara, a maquiagem dessa porra aqui é muito boa, dá um jeito ruim só de você ficar parado olhando. O médico conta para a mãe que Regan está estranha, mas é tudo por conta da puberdade e que precisará de mais alguns exames. Tudo que resta é esperar. Carras aparece correndo nervosamente a um hospital com seu tio, e olhe bem isso, ele está com um colarinho solto, reforçando a ideia de sua fé estar em ruínas. A sua mãe passou mal e está à beira da morte. O seu tio até o insulta. You know, it's funny. If you wasn't a priest, you'd be famous psychiatrist now, Park Avenue. Your mother should be living in a penthouse instead of the... Fora do lugar, ele diz que precisa mudá-la para um hospital melhor. Like what? Private hospital? Who got the money for that, Timmy? You? E cara, a atmosfera daquele lugar é perturbadora. Dá um jeito ruim só de você ver a cena. Imagine estar numa situação dessa. É avassalador. Vamos para a festa na casa de Chris, com o pessoal da produção do filme de Burke. Ele bebe uns gole, fica louco e arruma briga com o velho cuidador da casa. Depois disso, Burke vai embora chapadão. E temos uma das cenas mais famosas desse filme. I think we got a guest. You're gonna die up there. Que até foi parodiado no Todo Mundo em Pânico 2. Nojentos. Parece uma cachoeira. Ela é boa. Ela esteve muito doente. Depois do acontecimento, Chris dá banho em Regan e a leva para a cama, até que segundos depois ela começa a gritar porque sua cama está balançando muito. E se Chris pensava que era só coisa da cabeça de Regan, agora ela tem confirmação concreta, que é algo bem além disso. Aparece o padre amigo de Carras, Joseph Dyer, que rouba uma garrafa de whisky e leva para ele, a fim de animá-lo, pois sua mãe morreu e ele está totalmente quebrado. Ele dorme e sonha com o pingente de São José, que representa sua fé, sua mãe, a sua grande perda, e o demônio Pazuzu. Isso mostra a grande batalha interna e futuramente externa que ele está enfrentando. Mais exames e o médico afirma que o problema de Regan é no cérebro. Mesmo ela debatendo sobre a cama, ele continua dizendo que as alucinações e tudo tratam-se apenas de espasmos musculares. Então temos uma das cenas que, embora não pareça, foi uma das que mais afetaram o público e fizeram passar mal. Até mais do que as de exorcismo, Regan passa por um procedimento médico, invasivo e doloroso na tentativa de diagnosticar seu comportamento bizarro. Tudo é mostrado sem censura e com naturalidade, e por isso talvez tenha soado tão perturbador para o público dos anos 70. Algo intrigante é que nessa cena aparece um verdadeiro radiologista que fez uma participação no filme, Paul Pateson. O problema é que esse mesmo cara foi condenado anos depois por assassinato e tido como um serial killer da época. Bizarro isso aparecer exatamente nesse filme. Depois dos exames, bingo, o cérebro da menina está perfeitamente normal, e no mesmo momento que eles veem o raio-x, Chris liga desesperada porque Regan teve um surto.
Eu acho incrível a posição da câmera nessa subida. Dá a sensação que a gente tá literalmente naquele lugar. E o melhor é ver como eles fizeram isso, apenas com efeitos práticos criativos. Chris, doctors. Só pela cara dos malucos dá pra ver que o negócio tá feio. Keep away! The sow is mine! Fuck me! Fuck me! E mesmo assim eles ainda dizem ser do cérebro. So what's wrong with her? We still think the temporal lobe. Oh, what are you talking about, for Christ's sakes? Did you see her or not? She's acting like she's fucking out of her mind, psychotic, like a split personality or... Daí eles entopem a menina de exame e lógico, não dá em nada. Até que Chris recebe a chocante afirmação que Burke Dennings foi morto. Lembra o diretor que tava fazendo o filme e brigou na festa? Só um negócio que eu queria citar. Na cena anterior, tem um vislumbre do Pazuzu no canto. E em seguida, ela vai até o quarto de Regan e fecha a janela. Lembre-se bem disso porque vai ser importante também. Após saber da morte de Burke, ela nem consegue respirar, pois a Regan desce encapetada pelas escadas, fazendo a icônica cena do Spider Walk. Cortamos para Regan em uma sessão de hipnose. E cara, olha a cara da bicha, mano. Dá pra ver que a coisa tá começando a ficar feia de verdade. O psiquiatra faz perguntas a ela e repare bem como tá a mão da menina, igual a pose do Pazuzu. Conforme a sessão avança, Regan age bizarramente. Ela ataca o cara daquele jeito e, mano, eu preciso destacar como essa perspectiva da câmera foi feita. É algo fácil nos dias de hoje, mas na época eles tiveram que fazer um equipamento muito doido e ficou foda demais. Corta para Carras correndo no maior estilo Rock Balboa possível. Ele é observado pelo detetive. Eles se apresentam e cuidadosamente o detetive começa a fazer perguntas buscando possíveis pistas da morte de Burke. Ele conta que ele morreu caindo de uma escadaria e cita a profanação que fizeram na igreja, se tinha alguma coisa a ver com bruxaria e tal. Em seguida ele explica o motivo da pergunta. O corpo de Burke Dennings foi encontrado com a cabeça completamente virada para trás. Depois de mais discussões sobre o crime e possíveis suspeitos, o detetive convida o padre para ir ao cinema. Yeah, I love to talk, film, critique. You wanna see a film with me? E guarda essa pira do cara de convidar os padres, porque lá no final isso se repete. Voltamos para Regan e o estado da garota só piora. Com dezenas de médicos, nenhum deles consegue dizer com precisão o que está acontecendo. Até que perguntam se Chris tem alguma crença religiosa. Ela afirma que ela e a filha não acreditam em nada. Então o médico sugere a ideia do exorcismo. Não por realmente acreditarem que é real, mas porque seria como um efeito placebo. Se a garota acreditar que está possuída, ela seria curada num ritual, pelo simples efeito do cérebro. Chris leva Regan de volta para casa e vemos o detetive bem na escadaria que Burke foi morto. O topo dessa escada dá diretamente na janela do quarto de Regan. Ele chega na casa de Chris e faz uma série de perguntas. Questiona sobre o assassinato, que possivelmente ele foi morto no alto da escada por um homem muito forte e depois empurrado escada abaixo. Porém, o único caminho de lá de cima era a janela do quarto de Regan. Lembra que quando Chris chegou, antes de receber a notícia da morte de Burke, ela subiu no quarto de Regan e a janela estava aberta? Isso mesmo, Pazuzu fez seu primeiro presunto. Como não há provas que Regan realmente fez isso, e até mesmo o detetive não acredita que foi uma garotinha, ele vai embora, mas não antes de pedir um autógrafo a Chris. Oh, she'd love it. I lied, it's for me. The spelling is on the back, Kinderman. Chris fecha a porta e parece que ela entendeu o que realmente aconteceu. Só que o demônio não dá tempo ainda ela se acalmar, cara. Começa um monte de barulho no quarto de Regan e Chris sobe desesperada para o quarto. Aí então, temos uma das cenas mais pesadas do filme, onde o Regan pega um crucifixo e faz a maior blasfêmia que você puder imaginar. E ainda pega a cara da mãe e faz a mesma coisa. E pra finalizar, temos a famosa cena dela virando o pescoço pela primeira vez. Mas isso confirma pra gente que realmente foi o capeta que matou Burke. You know what she did, your canting daughter?
Então, finalmente, as duas histórias paralelas se conectam, a de Chris com Regan e a do Padre Carras. Eles conversam até que Chris comenta sobre o exorcismo e como ele poderia ser feito. Carras fala que é algo que não acontece mais e seria impossível, que nem mesmo conhece um padre que tenha feito um. Com isso, Chris desabafa sobre Regan. Carras diz que por ser sua filha, é melhor ainda esquecer essa ideia, porque primeiramente, isso só pode apenas piorar a situação e segundo, conduzir um exorcismo é algo que leva tempo. Ela questiona se ele mesmo não pode fazer. Ele diz que só pode com a permissão da igreja, que raramente é dada. Chris implora para ele, pelo menos, vê-la como um padre. She's already seen every fucking psychiatrist in the world and they sent me to you. Now you're gonna send me back to them? Chauffeur! Carras decide ir vê-la. E cara, olha o estado da menina, mano. Hello, Regan. Temos um diálogo foda entre o diabo e Carras. Well, then let's introduce ourselves. I'm Damien Carras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. If you're the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar display of power, Karis. Where's Regan? In here, with us. O demônio até imita a mãe dele e o mendigo que pediu esmola. Can you help an old altar boy, Father? Your mother's in here with us, Karis. Would you like to leave a message? E para finalizar, dá um jato verde na cara do padre. Chris limpa a camisa do padre, enquanto ele analisa os desenhos de Regan. E tá aí ó, mais sinais da presença do Pazuzu até nos desenhos da garota. Carras diz que precisa de mais provas e tem medo de acabar fazendo mais mal a Regan. Chris debate, dizendo que pensou que ele era um especialista. Carras fala que Regan não diz que é um demônio, ela diz que é o próprio diabo. É o mesmo que dizer que é Napoleão Bonaparte. Pelos psicóticos que ele já viu, soa como a mesma coisa. You asked me what I think is best for your daughter. 6 months under observation in the best hospital you can find. Chris fica pistola por não suportar essa situação e fala que aquela coisa lá em cima não é de jeito nenhum a filha dela. Quando Carras está saindo, ele pergunta se Regan sabia da morte de sua mãe. Did you know my mother died recently? Yes, I did. I'm very sorry. No. Is Regan aware of it? Not at all. Why'd you ask? It's not important. Good night. O padre vai embora, enquanto é vigiado pelo detetive, e fica analisando gravações de áudio de Regan antes de acontecer tudo. No outro dia, Padre Carras resolve gravar tudo com o foco de conseguir provas concretas. E então, temos essa frase icônica do filme. What an excellent day for an exorcism. Ele consegue gravações de Regan falando em uma língua estranha, joga água benta e o demônio se retorce. O único problema é que depois ele conta que não era água sagrada, e sim água da torneira. Ele leva as gravações e analisa com cuidado. Com isso descobrem que se trata do próprio inglês, só que ao contrário. I am no one. I am no one. Fear the priest. Baron. E o legal é que se você inverter essa cena, realmente escuta isso. I am no one. O telefone toca e Carras é chamado até lá novamente, onde ele consegue ver ela pedindo ajuda pelo corpo. Mas prova que todas essas coisas não precisa mais, né mano? Padre Carras leva o pedido à igreja e ele se põe como um exorcista. Porém eles dizem que é melhor chamar junto alguém com experiência. Aí então chamam um padre fodão, que apareceu lá na abertura do Iraque, o padre Mary. Aparece os olhos do demônio pressentindo a chegada de Mary e vemos a transição que corta para a chegada mais fodástica e clássica do cinema, que virou o pôster do filme. Mary mal chega na casa e o demônio uiva seu nome. Aí então os dois padres se preparam para termos a sequência do exorcismo, com várias cenas clássicas, como a cabeça virando novamente, Regan levitando, vômito toda hora. É simplesmente incrível cada detalhe desse confronto físico e espiritual. No exorcismo, alguns momentos Padre Carras não faz a fala. Father Carras, the response, please, Damien. E se choca com o poder do demônio, que fica mexendo nos pontos mais fracos dele toda hora. Dime, guarde disto me. Deixa a sua fé cada vez mais estável. E se pode curas menos? Na pasto cravatis. You're not my mother! Don't listen. Why, Dime? Damien! E é isso que leva à morte física de Mary, que não aguenta levar o ritual praticamente sozinho.
Com isso, o Padre Carras não suporta e decide enfrentar o Pazuzu na porrada. Em um ato extremo, ele pede que o demônio o possua, só que antes disso, o diabo arranca o colar de Carras, que é o mesmo que o Padre Merry achou lá no Iraque. Então o demônio quase consegue atacar Regan, mas o Padre Carras recupera o controle e se joga pela janela, como um ato de amor sacrificial. Depois de tudo, vemos que ele acaba morto no mesmo lugar onde Burke Dennis morreu, no fim da escada. Seu amigo, Padre Dyer, faz a confissão pela sua alma, e com isso, todo o confronto termina. Vamos para o finalzinho do filme, com Regan recuperada e agradecendo um amigo de Carras, mesmo sem lembrar de nada, entendendo inconscientemente que uma figura religiosa a salvou. Chris entrega o colar de Carras para o padre, mas sabendo que se trata de um símbolo de proteção ao mal, ele deixa com elas. Com isso, o filme termina, com o detetive aparecendo e chamando o Padre Dyer para ver um filme. E lembra que ele fez isso com Carras? Esses convites, no fim, soam como modo de aliviar o peso de toda a história, com algo comum que é ir assistir um filme. I believe very strongly in the power of God and the power of the human soul. I also believe that they're unknowable. But the film, The Exorcist, is primarily about the mystery of faith, the mystery of goodness. That mystery which is... Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e eles o venceram, não pelo próprio poder, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Tanto nesse versículo de Apocalipse, como na história do filme, mostram que o mal é uma força real que precisa ser enfrentada. Aqui diz, não amaram a vida até a própria morte, e esse é o mesmo gesto de Padre Carras. Ele escolhe perder a própria vida para que outra viva, e o mal seja expulso. A vitória não é física, é moral e espiritual. O verdadeiro protagonista da obra não é Regan, nem o demônio, e muito menos o Padre Merry, que dá o nome ao título do filme, mas sim o Padre Damien Carras, que vemos desde o começo quebrado por dentro em relação à sua fé. Ele se questiona, ele decai, ele entra em um conflito interno gigante, que só vai avançando cada vez mais no filme, principalmente pela grande perda de sua mãe, onde ele se sente culpado pela sua morte, que se tivesse seguido uma carreira como psiquiatra ao invés de padre, ela não teria vivido naquelas condições. E essa ferida no seu coração é o principal que o faz duvidar da sua própria fé em Cristo. E quando ele conhece Regan, parece que o fardo só aumenta, onde ele se sente obrigado em se dispor a ajudar a menina. Mas Carras está quebrado por dentro, e o demônio usa desses artifícios para destruir cada vez mais e fazê-lo desistir. Como acreditar em Deus em um mundo que é injusto, onde uma criança sofre, onde aquele que segue o caminho de Cristo acaba perdendo a pessoa que ele mais ama por não ter condições financeiras de uma vida melhor. Essas questões perturbam Carras o filme inteiro, e exatamente por todo esse fardo nas costas, ele fica apavorado ao ver o poder do demônio. E mesmo que o duelo pareça ser Merry versus Pazuzu, ele se concentra em Carras, tentando quebrar a fé do padre a todo momento. Aí acontece o que parecia ser a completa destruição de sua fé, mas na verdade se torna o ato mais belo do filme, onde Padre Carras pede para o demônio possuí-lo, e com o ato de amor ele se sacrifica para salvar a vida daquela criança. A representação de Deus no filme é silenciosa, mas profunda. Deus não surge como alguém que faz milagres do nada. Ele aparece como algo escondido e esquecido entre as maldades do mundo, onde buscar forças para se manter fiel é quase impossível. Carras representa o homem moderno, cheio de dúvidas, preso no sentimento de abandono por Deus. O demônio não quer só destruir o corpo de Regan, ele quer destruir a esperança e a fé. O verdadeiro exorcismo é o sacrifício por amor. O ritual, a técnica, tudo falha. O que funciona é quando alguém dá a sua vida pelo outro. Carras toma o demônio dentro de si, como Cristo que toma todos os pecados do mundo e morre, mesmo sendo inocente. Deus não derrota o mal com um espetáculo, mas com pessoas que escolhem o bem mesmo sofrendo. Carras, em seu sacrifício, comete o que seria suicídio,
suicídio. Porém, com a absorção de seu amigo Padre Dyer, mostra que no último momento, Carras clama pelo perdão de sua alma. Então sabemos que ele descansará em paz. Se não tivéssemos essa cena, o fim seria apenas trágico. Eu não quero dizer que, nossa, O Exorcista é um filme completamente cristão e é isso e aquilo. Ele é essencialmente terror e assusta muito nesse quesito. Mas quando você olha dessa perspectiva, que vai muito do contrário do que principalmente religiosos pensam sobre o filme, a obra vai muito mais além de um show de horrores, criado para lucrar, como a maioria dos filmes de terror de hoje. Se você conseguir olhar além do terror, ele te faz refletir e transmite uma importante mensagem do amor e da fé. Porque, acima de tudo, as coisas horríveis que a gente se assusta na maior parte do filme são apenas uma amostra, sem censura e sem filtro, do quão ruim as coisas podem ser em um mundo onde tudo parece ter perdido o sentido. Para mim, o Padre Carras é o verdadeiro exorcista, que vai do padre que duvida de Deus ao homem que morre por alguém que sequer conhecia, mostrando que a fé e o amor são uma escolha: proteger, sofrer pelo outro, não deixar a crueldade vencer. Isso, é claro, não elimina o mal do mundo, mas dá propósito para lutar contra ele.